Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, essa é uma das matérias mais tristes desse ano, porque literalmente o direito de discutir, o direito do livre pensamento acaba de morrer mais um pouquinho. A dica do nosso irmão Erijânio Silva, desde já fica o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha, desperto, de verdade. Ela deixa claramente isso. Você sabe que falar do Sungamonga hoje, poucas pessoas têm coragem. E quando falam é para concordar com o sistema, porque qualquer coisa que você diga contrária, não interessa se você fez uma faculdade, se você estudou, se você tem capacidade de falar do assunto e discordar, não interessa. Eles agora chamam de consenso científico. Se os pesquisadores, cientistas e etc., que são patrocinados por grandes empresas, daquele mesmo tipo que discute até hoje e achou brecha na lei, para comercializar o cigarro, dizendo que aquilo ali não faz mal, e etc, etc. Esse mesmo tipo de especialista pago por grandes empresas que lucram com a venda de produtos como esse, eles agora também estão aqui, proibindo que você fale qualquer coisa que negue as mudanças climáticas. Eu já disse para vocês, sempre que eu falo sobre o assunto, que eu não estudei para falar sobre esse assunto, mas eu sei de pessoas que fizeram isso e que não concordam com essas mudanças climáticas. Eu até mostrei a entrevista aqui no Jô Soares, um especialista falando sobre o assunto. Eles já falam sobre essas coisas há muitos anos e nunca conseguiram provar. E coisas que não conseguem debater, coisas que não conseguem provar, agora, arbitrariamente, estão censurando. Aconteceu mesmo no caso dos coloridos também. Equipararam a crime de racismo, acabou os debates. Mesmo sendo uma coisa que você escolhe, mesmo sendo uma coisa que nunca foi provado que você nasce com alguma célula diferente, é X e Y. Mas equipararam ao crime de racismo e ninguém discute mais. Sobre o Sungamonga, falar sobre a origem disso, ninguém se discute mais. Não pode. E agora mais um assunto que infelizmente também você não verá mais aqui no canal. E a matéria do nosso irmão vai explicar o porquê e a gente vai ler juntos, tá? Aqui no Olhar Digital e diz: o Google não permitirá mais que anunciantes, veja, não é só nós que fazemos os vídeos, anunciantes também, editores e até influenciadores do YouTube monetizem vídeos e conteúdos que neguem a existência de mudanças climáticas. A plataforma de busca detalhou as mudanças em um documento dessa última quinta-feira, dia 7/9/2021. Hoje estamos anunciando uma nova política de monetização para anunciantes, editores e criadores do YouTube e do Google, que proibirá, olha a palavra, como ela é pesada e é forte, proibirá anúncios e monetização de conteúdo que contradiga o consenso científico bem estabelecido sobre a existência e as causas das mudanças climáticas, disse a equipe do Google. Segundo a empresa, isso inclui conteúdo que se refere às mudanças climáticas como uma farsa ou fraude, alegações que negam que as tendências de longo prazo mostram que o clima global está esquentando e alegações que negam que as emissões de gases de efeito estufa ou a atividade humana contribuem para a mudança climática. O Google afirmou também que usará uma série de ferramentas automatizadas e análises humanas para validar a política. Ao avaliar o conteúdo em relação a esta nova política, examinaremos cuidadosamente o contexto em que as reivindicações são feitas, diferenciando entre o conteúdo que afirma uma afirmação falsa como fato e o conteúdo que relata ou discute essa afirmação. Ou seja, você pode fazer o vídeo, se você for falar disso, pondo em dúvida ou ridicularizando alguma pessoa que pensa contra. Não interessa o quão preparada seja essa pessoa, repito, o quanto ela tenha estudado. Interessa que ela está indo contra o consenso daqueles que são pagos por empresas. Como agora é proibido, já está valendo, isso aqui é a nova política, independente de ser uma farsa ou verdadeiro, o fato é que essa história das mudanças climáticas, ela é também um modelo de negócio, que vai cobrar impostos mais caros, vai criar restrições para países que continuem soltando esses gases que, segundo eles, estão aquecendo o planeta. Então o país que não entrar nessa regra, o país que, por exemplo, não colocar o preço da sua gasolina nas alturas para assim obrigar os seus compatriotas a usarem, a migrarem para o carro elétrico e perderem de fato a sua autonomia, esse carro vai ser muito bem controlado, vai ser muito fácil bloquear, localizar um carro desses com qualquer aplicativo. Então esse é o novo mundo. Os países poderiam se defender disso aqui muito fácil, meus irmãos. Os políticos são eleitos para representar o povo, mas eles não farão isso, porque a intenção é global. E o político, para fazer isso, ele teria que ser realmente um representante do povo, e ele não é. Ele é representante dele mesmo, a serviço de quem paga mais. E infelizmente, eu e você, embora a gente pague bilhões de impostos para que eles tenham fundão eleitoral, por exemplo, eles não querem saber, eles acham que isso é mérito deles e não seu, que gerou esse dinheiro com seu trabalho real, com seu suor real.
Eles acham que isso é mérito deles, conquista deles. Eles não consideram que você deu, eles consideram que arrancaram do seu bolso. Então, eles não te devem satisfação, não te devem nada. E eu estou falando de lado A e lado B, esquerda e direita. Todos trabalham para esse mesmo sistema. Olha a continuação dessa matéria que eles ainda dizem, ó. Os anúncios ainda serão permitidos sobre tópicos climáticos, debates públicos sobre políticas climáticas e pesquisas, por exemplo, de acordo com o Google. Desta forma, o aumento da ação contra os negadores da existência das mudanças climáticas demonstra a segunda grande mudança na política de desinformação do Google. A decisão chega uma semana depois que o YouTube proibiu a fake news sobre vacinas e assim segue os novos recursos com o objetivo de ajudar as pessoas. Então, meus irmãos, é uma empresa assumindo, né, a responsabilidade sozinha de cuidar de todo mundo. Se isso aqui não fere a maioria das legislações quando se trata do direito à livre expressão, do direito das livres ideias, de dar sua opinião, não interessa mais. Os vendidos vão dizer o seguinte: não, mas é uma empresa particular e ela tem o direito de criar suas regras. Mas o que está sendo feito aqui são restrições. Tirando a monetização, eles sabem que dessa forma eles vão falir o canal. Os canais sobrevivem da monetização, isso é um fato. E aqui vai muito além disso, porque proíbe tanto a pessoa que cria o conteúdo, como também os próprios anunciantes de fazerem qualquer propaganda a esse respeito. Então veja a gravidade disso e porque o gado vai ser abatido como gado mesmo. Porque eles estão vendo os seus direitos, cada dia que passa, sendo restringidos. Você fala qualquer coisa no Face, por exemplo, no Face Lixo, e você toma um banimento de 30 dias. Quantos aqui já não aconteceu isso? Por ver uma cena, por exemplo, que ataca a moral, a família, os bons costumes e você diz: que coisa feia, me dá vergonha de ver isso. Banimento de 30 dias. Agora veja isso, meus irmãos. Isso está acontecendo agora que você ainda tem o dinheiro físico. Você ainda pode guardar uma quantidade de dinheiro na sua casa, ganhou de presente, trabalhou extra, enfim, você ganhou aquele dinheiro, guardou na sua casa. Eles não têm o controle sobre ele. E mesmo assim eles ainda estão fazendo isso. Eu me pergunto, quando for criado o passaporte digital, quando todas as pessoas tiverem um chip implementado nelas, quando toda a moeda for digital, o que é que vai acontecer com a pessoa que não pensa igual a eles, que não concorda com esse politicamente correto, que na verdade é a volta dos costumes de Sodoma e Gomorra da antiga Babilônia? O que vai acontecer conosco? Família, a gente tem tanto espaço agora nesse momento para contra-atacar isso aí, se o povo acordasse, mas infelizmente isso é tratado como teoria da conspiração. Muita gente vai dizer: mas é isso mesmo, tem que fazer isso. Quer dizer, eles mesmos assumem que perderam um debate. Todo mundo sabe que contra a verdade, contra fatos, não existe argumento. Então, se eles estão com a verdade, chama para o debate, frente a frente, peito a peito, e mostra: você está errado, porque a gente tem uns dados aqui, estamos com a verdade. Não é isso que eles falam sobre esse problema climático? Mas o problema é que tem especialistas, como eu quero que você veja um trechinho aqui, de pessoas que são altamente capacitadas, que discordam, porque isso é um fato. Não sou eu que estou dizendo, repito, eu não tenho capacidade, não tenho estudo para falar sobre esse assunto. Agora, tem profissionais que são altamente qualificados que têm e não concordam com isso. E aí vão silenciar dessa forma arbitrária, e os políticos estão vendo isso bem debaixo dos narizes deles, não só no Brasil, mas no mundo todo, e não fazem nada. Então me diga, meu irmão, você acha mesmo que isso acontece por acaso? Que grandes empresas compram essa briga a troco de nada? Pense bem, meu irmão, e acorde, porque ainda dá tempo. Nada está sendo de forma mágica. Você que pensa que o sistema é maior do que Deus, ele não é. Só que o sistema tem o poder que tem porque ele convence as pessoas a seguirem aquele caminho. E aí Deus permite, porque foram elas mesmas que escolheram. Você vê que esse pessoal, eles têm o poder nuclear na mão deles. Se eles quisessem simplesmente destruir tudo, por que não apertam um botão? Eu digo pra você, porque eles cairiam duro antes de tentarem. Só de pensar, vou fazer, eles caíam duro, porque assim age o Criador. Ninguém pode mais do que Deus. Deus deixou claro que uma folha não cai da árvore sem a permissão dele. Então eles sabem disso. Os guias desses caras são espirituais. Então eles bolam estratégias, planos maquiavélicos e dizem: olha, leva o gado por essa estrada, que eles vão fazer exatamente o que a gente quer. E o gado segue. Então o gado é culpado por ter feito a sua escolha. Esse é o ponto. As pessoas não são tão inocentes como alguns querem. Não, mas o povo não tem culpa. Tem culpa sim. O sistema atiça o orgulho, o ódio, a inveja e etc. e consegue guiar o gado pelo caminho que eles querem. Então muitas vezes, por não concordar com esse tipo de assunto, às vezes eu tenho um despeito. Esse meu amigo só fica falando que é despeito, que é isso, que é aquilo. Eu não gosto do cara não. Então é o despeito. E aí ele prefere seguir o sistema e aí vai perdendo a sua liberdade, até de falar e de pensar.
Enfim, meus irmãos, fique aí com o especialista. Nem sei se eu vou conseguir colocar, vou tentar. Se você tá vendo é porque eu consegui, se não vê é porque eu não consegui, infelizmente. Não esquece, meus irmãos, que a gente tá com 2 produtos aí na Hotmart, o audiobook e o e-book. Comprando um ou outro, você ganha números para participar gratuitamente do sorteio. Você vai comprar o produto e vai receber os números gratuitamente para participar do sorteio. Se você for sorteado e ganhar o nosso Astra Turbo, você pode levar o carro. E se você é daqueles, Davi, eu nem gosto de carro turbo e nem nada do tipo, para que eu quero um carro turbo? Não tem problema, a gente pode dar o valor dele, que seria R$25 mil em dinheiro. Tá certo, meus irmãos? Eu sei que isso não é muito dinheiro, mas talvez seja um empurrãozinho que você está precisando, meus irmãos. Então o link tá aí na descrição do vídeo. Você escolhe o produto que mais couber para você. Você vai participar do sorteio e ainda vai se divertir com a história do Astra Turbo aí, tá certo, meus irmãos? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Escuta o que o especialista vai falar. E eu não sei se eu coloquei, mas peço a Deus que sim. Mas enfim, se eu tiver conseguido, você vai ver agora. Um abraço e fui. É professor do Departamento de Geografia da USP. E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia antártica, do continente antártico, já há 20 anos. É só do continente antártico? É a minha especialidade, mas o resto também. Sim, não tem como separar. Claro. E você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes já. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Então, é isso que é o pior. Você tá... Não carece? Não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3 mil anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Se cortasse árvore ia mudar o clima do planeta. Na Grécia Antiga já se discutiu? No Senado Romano se faria ou não os aquedutos porque ia mudar o clima. E por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha, a mesma coisa. O clima vai mudar, o homem mexe no planeta, não sei o quê, e não mexe nada. Mas é engraçado, tem relatos de uma civilização, não sei se é a Inca ou se é Azteca, aonde eles iam cortando florestas para usar essa madeira, inclusive para queimar essa madeira, como aquecimento, etc. E à medida, quando chegaram nas últimas árvores, que acabou a floresta, que a civilização também começou a cair, né? A entrar em decadência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você destruiu aqui, não tem uma consequência? Não pode ficar... Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. Mas no local funciona. Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. Né? A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo. Né? Assim não. Aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta. Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas espera aí, raciocínio circular, né? Agora, como é que é? Quer dizer que a água não está... O gelo não está derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo. Né? Tem os seus ciclos, né? Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que o próprio cenário de guerra era o cenário polar, né? A gente está acostumado a sempre ver o mundo no planisfério, acha que os Estados Unidos estão de um lado de cá, a Rússia está do outro lado, eles vão se matar por mísseis por cima do Atlântico. Né? Não, eles vão se matar em cima do polo. Né? Claro. Na verdade, eles estão pertinhos um do outro. Né? Então, o conhecimento do gelo, já na época militar, já é muito difundido. Então, o próprio Ano Geofísico Internacional, 1957 até 58, estendido até 59, a primeira missão dos americanos foi atravessar o polo e, inclusive, colocar um submarino nuclear no polo. Embaixo da exatamente. Foi o submarino Nautilus, que conseguiu, em 57, atravessar o polo todo. E o submarino Skate, ele conseguiu furar o gelo, quer dizer, ele já sabia exatamente aonde estão as políneas, que são as aberturas do gelo do Ártico, para poder colocar a arma de guerra lá. Então o clima e militarismo está sempre andando junto. Né? Tudo está andando junto com o militarismo. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo ano a ano? Não, o nível do mar continua no mesmo lugar. Tem essa história também. As calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, cara, para nós, você tem que ter uma temperatura na Terra, assim, uns 20 ou 30 graus, muito mais elevado. Sim, mas a medição do nível do mar?
Está subindo? Não, ele tem Como é pequenas que... variações. Por exemplo, só o El Niño, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí, os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, né? O pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Mas não tem uma medição feita pelo Capitão Cook? Tem. Tá, De quando é? Acho que é 1780, mais ou menos. E de lá para cá? No mesmo lugar. O nível do mar está no mesmo lugar. Então, que alívio que você me dá. Isso, nossa. Não, tem uma situação mais engraçada. Eu fui fechar minha conta num banco que se diz sustentável, essas coisas, eu odeio essa história, né? E, não, mas o senhor faz o quê? Eu sou professor de climatologia. O mundo vai acabar? Assim, as pessoas estão assim, apavoradas, o mundo vai acabar. Não, a Mariana estava preocupadíssima, inclusive ela tampa tudo que é espelho até hoje, Por causa do aquecimento com medo global. de ver o reflexo do aquecimento global. O aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. Bom, falando em aquecimento, e a famosa, não é a calota polar, como é o efeito estufa? Esse é o pior de todos, né? Esse é uma física impossível. Ai, eu estou tão contente hoje. Quer dizer, o mundo terminar em 2012, nem pensar, né? De jeito nenhum. Tá. Então vamos para o efeito estufa. Como é O que é? efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história, né? Primeiro que ele é baseado num conceito científico que não existe. A Terra tem essa temperatura porque ela tem atmosfera, recebe energia do Sol, tem uma interação com a atmosfera, e por lei dos gases, note, não é uma teoria, é a lei dos gases, pressão, temperatura, né, e volume. Então, por causa de ter uma atmosfera, nós temos essa temperatura. Eu adoro essa discussão assim que os aquecimentistas, que são os que trabalham para o lado do aquecimento global. Não, mas o maior exemplo de que o CO2 realmente acaba com o planeta Terra, acabaria com o planeta Terra, é Vênus. Aí eu falo, é? Tá, qual é a pressão atmosférica na superfície de Vênus? Não sei. São 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Portanto, a temperatura lá é de 400 graus na superfície, não é por causa do CO2, é por causa da pressão atmosférica da atmosfera de Vênus. E Vênus também tem o problema da camisa, né? Que deve ter uma certa influência. Agora, quer dizer que não há o efeito estufa? Não, essa física não existe. Então, o negócio do pum dos carneiros da Nova Zelândia, você já ouviu falar nisso? Já! Não é que é uma quantidade tão absurda de puns tem que vai causar o interessantes. apocalipse, que vai estourar com a calota não, como é que chama? Com a famosa camada de ozônio. Que não existe, né? A camada de ozônio é uma coisa que não existe, né? Não existe? Não. Meu Deus, que alívio que eu estou hoje. Quer dizer que o carneiro pode dar pum à vontade. Eu sei que tem fazendeiros ensinando o carneiro a se segurar. Pode soltar. A história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios, não esses aí que estão aí vendidos chapa branca, que a gente chama, né? Trabalham para governos, empresas, etc. E tal. Cientistas sérios, o próprio pai da coisa é o Dobson, que no ano Geofísico Internacional se propôs a ir para a Antártica justamente para saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártida. E aí, de lá para cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Nossa! Nunca mais eu pego um sujeito fedendo, que eu brigar com ele, vai botar um desodorante, Aí quando canalha. você vai ver o que acontece, é a quebra das patentes dos CFCs, os gases refrigerantes. Então, em 87, começam a terminar as patentes, elas começam a se tornar públicas, você não precisa mais pagar royalties para elas. Então, a indústria toda que detém essas patentes lança um substituto chamado HCFC, que é um organofluorclorado como qualquer outro, mas custa, né, o CFC passa a custar $1,38 o quilo, o outro passa para $38 o quilo. Mas a grande vantagem é que ele não funciona em nenhuma das geladeiras anteriores, ar-condicionado e tudo mais. Então, é extremamente sustentável, você tem que vender, jogar tudo fora e comprar tudo novo. Hoje, as patentes vencem em 25 anos. Então, o discurso agora é que os HCFCs, milagrosamente, descobriram que ele também faz mal para a camada de ozônio e aquecimento global. Que alívio que a gente sente, né? Não, mas o melhor é o preço, que vai ser o substituto.
Que as empresas agora falaram que vão garantir que não vai dar mais problema. Né? $128 o quilo. E também não vão funcionar nos outros equipamentos. Isso tem sempre essa jogada, né? Se vocês perceberem agora, mas não é só trocar o gazinho do refrigerante. Parques industriais inteiros têm que ser trocados, porque existem os sistemas de refrigeração central, caldeiras e tudo mais. Se vocês perceberem agora, todos os produtos estão passando a butano de novo. Os CFCs, quando eles vieram no final dos anos 40, 50, eles vieram justamente para resolver o problema de explosões em fábricas, porque é um gás totalmente inerte, não tem nenhum problema com ele. Então, hoje nós estamos voltando para trás, né? Começo do século XX, de novo, por uma mentira que é que esse gazinho destrói a camada de ozônio. Qual é o gás que destrói a camada de ozônio? A hipótese, é uma hipótese de novo antrópica, que nunca foi provada, é que os CFCs, os gases organofluorocorados, conseguem destruir a camada de ozônio. O butano não. O butano está isento disso. Ele fica lá, por enquanto, né? Até alguém arrumar um problema com ele. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Ricardo, é que sempre que você vê o anúncio de um fenômeno astronômico, a queda de um meteoro, ou um fenômeno geográfico e físico, sempre é assim, a temperatura chegou a não sei quantos graus, que não acontecia desde 1920. A nevasca que aconteceu esse ano não se via desde 1887. Quer dizer que sempre anteriormente teve alguma coisa pior? Sim, nossa, muito pior. Pois é, então por que essa coisa catastrófica, né, de achar que a próxima será a pior? Se nunca acontece isso. Os registros paleoclimáticos mostram coisas assim muito piores, tipo o nível do mar subir 50 metros em 100 anos, a temperatura subir em 50 anos 8 graus, e o pessoal está falando que vai subir meio grau em 100. Que isso? É piada isso? Isso é uma piada. Olha, tem gente já querendo fazer pergunta ali na plateia, não é? Pode fazer, faça. Você disse que esse negócio do aquecimento global não tem nada a ver e tal. E, assim, o meu pai, muitas pessoas mais velhas que eu conheço, dizem que São Paulo na década de 60, 70, era tipo, conhecido como a terra da garoa, que era muito frio. E hoje, agora, você pega a época do verão, tá um baita calor, um calor insuportável. O que você pode explicar sobre isso? Isso daí é o efeito do clima no local, né? Então, isso não é um efeito global. O caso da garoa, por exemplo, nós tivemos um trabalho científico feito agora em 2009, 2010, mostrando que nos últimos 3 anos ela voltou com a mesma intensidade dos anos 30, 40. Então, na verdade, também a garoa é um fenômeno cíclico. O que carece hoje em dia muito é a observação. Nós temos pouca observação realmente dos fenômenos climáticos dentro da cidade. A gente até fala que é o clima citadino, na verdade, né? Em geral, nós temos também pouca observação. A partir dos anos 90, fechou-se estações meteorológicas no mundo inteiro. O próprio presidente Collor de Mello fechou diversas estações meteorológicas aqui no Brasil também. Então, a gente carece bastante de informação meteorológica in loco. Os satélites medem, mas sempre tem assim um problema de método, enfim, não é uma coisa tão fácil. A influência do desmatamento no clima global? Não existe. Não, infelizmente. Não existe? Não. E no clima local? Mais ou menos. Uma coisa que as pessoas também não sabem... Quer dizer, a Amazônia, então, não é o pulmão do mundo? Não, tem que tomar cuidado. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Essa teoria já foi derrubada nos anos 80. Já. Não são é nem os a oceanos. pleura, nada? Não, são os oceanos. Eu vou continuar aqui com o Ricardo Augusto, vou mais um bloco com ele, porque meu querido amigo, irmão Juca de Oliveira, tem uma teoria que eu quero colocar aqui para o professor Ricardo para a gente debater. E também eu já vi que tem mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Então, nós vamos abrir o próximo bloco com a pergunta dessa pessoa. Podemos continuar? O que vocês acham? Sim! Eu também acho. Vamos lá, por favor, William. Tenho aqui ao meu lado o professor Ricardo Augusto Felício, climatologista, estamos falando sobre clima. A gente fechou o último bloco falando, para minha desolação, que a Amazônia não é o pulmão do mundo. E não tem influência
O desmatamento não tem influência no clima? Tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu falo isso, significa que eu estou autorizando a destruir a floresta. Não, de forma... Imagina. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o aporte do ambientalismo é esse contra as pessoas que falam, negam a hipótese do aquecimento global. Então, você mistura tudo dentro de um saco de gatos. Você fala, tá vendo? Esse cara está autorizando a gente destruir a floresta. Não, a Amazônia está lá, não é para ser destruída. Aliás, eu acho que nem é possível destruir a Amazônia, Não é porque grande parte dela está plantada embaixo, quer dizer, é embaixo d'água, você para chegar na raiz, seria, né? São 6 mil quilômetros desse novo aquífero que descobriram embaixo da Amazônia. Ganha do aquífero Guarani. Recentemente descoberto. Eu não faço ideia do que seja 6 isso, mil mas quilômetros. deve ser importantíssimo. Vai ter 6 mil quilômetros. Haja aquífero, aí. E o negócio da floresta, como é que é a floresta da chuva? Como é que é? Na verdade, assim, a gente tem que entender que quem manda no planeta são os oceanos. Aí, por acaso, existem continentes. São 3/4 da superfície do planeta com água. Então, a maior parte da troca de massa e energia com a atmosfera é feita com os oceanos. Então, de vez em quando, eles ficam com pena, coitadinho dos continentes, né? Aquela coisinha de nada, joga um pouquinho de água para eles. E se jogar um pouquinho de água para eles, já faz todos os desastres que a gente imagina. Bom, a principal entrada de água para os continentes vem na parte tropical, que são os ventos alísios. Todo mundo já ouviu falar, estudou na escola um monte de vezes isso daí. O próprio Kippen, que é uma das primeiras pessoas que estudou climatologia lá no século XVIII, XIX, né, começando esses estudos, ele falou assim, mas como é que eu vou estudar o clima, que a atmosfera é uma coisa que é invisível, altamente dinâmica e não dá para fazer nada. Então, ele conseguiu verificar que a vegetação respondia ao clima. Então ele viu assim, olha, gozado, né? Nessa parte toda do planeta, salvo algumas exceções regionais, você tem florestas extremamente virtuosas, imensas, e é justamente onde chove bastante, onde você tem as principais células de trovoadas, né? Os relâmpagos fixam nitrogênio na chuva e, portanto, jogam isso na superfície. Então tem toda uma simbiose aí entre os fenômenos da atmosfera. Então as florestas, o nome técnico da floresta em inglês, por exemplo, eles chamam rainforest, né? Então, florestas de chuva. A floresta está lá porque chove, não chove porque tem floresta, vocês entenderam? Então quer dizer que se você cortar, vamos fazer assim um cenário hipotético, já que eles adoram fazer cenários, vamos fazer também. Vamos supor que você tira toda a Amazônia de lá, tira tudo lá, 20 anos depois está tudo de novo nascendo. Tudo de novo nascendo. Mas leva 20 anos. 20 anos. Que não é nada na história do planeta. Não, nem um pouco. Quem é que queria fazer uma pergunta ali? Pois não. Tá me escutando aí? Legal. Eu sou aluno da USP também, gostaria de saber. O evento Rio Mais 20, que vai vir aqui no Rio de Janeiro, que vai discutir sobre a sustentabilidade. Se a ação antrópica não tem tanto a ver assim, ou quase nada a ver com o aquecimento global, buraco na camada de ozônio e o efeito estufa, afinal, o que eles vão discutir na Rio Mais 20? Eles vão discutir como manter as suas colônias na coleira. Hã? Olha, vamos lá. 1492. Chegam aqui e nos convenceram que nós precisávamos de espelhinhos para sobreviver. 1992. 500 anos exatamente, eles vêm com a história da Rio. Né? Todo esse negócio, o mundo está acabando, etc. E tal. Tem os precedentes disso. 1980, então, começou com a historinha da camada de ozônio. 1987 se forma o primeiro painel intergovernamental, chamado IOTP, para a camada de ozônio. 87. 88, o IPCC, que é o painel das mudanças climáticas. 89, cai o Muro de Berlim. Aí você fala, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. É o sistema capitalista expandindo. E, ao mesmo tempo, quando você tem isso, nossa, metade do efetivo dos cientistas do mundo trabalhavam para a Guerra Fria. Acabou a mamata. Se você for pegar o histórico desses cientistas que trabalham para o aquecimento global hoje, são os mesmos que trabalhavam para todos os desastres atômicos e nucleares, etc. E tal. Então, o que esses cientistas sabiam fazer? Cenários em computadores. Programo e faço cenários. Olha, você joga uma bomba nuclear aqui e faz isso, olha. Eles só trocaram um negócio chamado guerra termonuclear global por aquecimento global. O Derico queria fazer uma pergunta. É que ele falou do nível do mar e percebe-se, não na orla toda, mas em alguns pedaços da orla, que o mar está acabando. Quem mora na beira do mar
acabou, não mora mais, né? Sim, sim. As avenidas não existem mais. E não é que não existem e depois volta. O mar pegou e acabou. Então diminuiu-se a orla, né? Está se chegando, parece que a orla do Brasil está vindo para cá. Qual é o Não, o isso porquê disso? é um fenômeno que já é estudado pela geomorfologia já há muito tempo, é chamado, então, agradação e degradação. Então a gente fala assim, a gente usa a palavra degradação achando, estamos destruindo o planeta. Não, o próprio planeta se mexe, ele vai mudando as suas formas. Então o mar também faz os seus processos de agradação, formar praias, e degradação, ele também desfaz as praias. Isso é um processo natural também. E quando há um aterro, essa água vaza em outro lugar? Não. Você botou... Olha aí. Foi o Alex? Não. Foi você. O que houve, Alex? Fala. Aqui nada, senhor José. Hein? Lá atrás talvez, aqui nada. Já está meio tarde, ele já está arrumando as coisas para ir embora. Eu já não falei para você não fazer isso? Não estou prestando atenção, senhor José. É? Nem me mexi aqui. Não se mexeu, claro. Bom, desculpa. Essa imagem que eu fiz, que é absolutamente infantil, claro, de você aterrar aqui, o mar não se expande numa outra direção, em algum outro lugar? Não, a área é mínima, não tem como. Não tem influência nenhuma? Não. A influência, 99% da energia que está na superfície da Terra vem do Sol. 99%. 99,99% na verdade. A geotérmica é insignificante em frente ao extrato geográfico. Que é a casquinha do mas planeta. eu digo local, de repente... Não, mesmo assim, continua não sendo. O Sol, por exemplo, todo mundo fala assim, o Sol é uma constante. O Galileu quase foi para a fogueira, né? Quando ele começou a achar manchas no Sol. Eu acho que o Sol não é uma constante. Não é. O Sol tem seus ciclos, né, de alteração. O principal é de 11 anos. Então, 11 anos ele vai aumentando sua atividade e diminuindo. Então, mais ou menos 4 subindo, 7 descendo. E também tem outros ciclos de 90 anos, outros ciclos de 200. Então, agora, por exemplo, nós estamos entrando num período mais calmo do Sol, que vai até 2046. Então, se vocês estão pensando que vai ter aquecimento global, não, vai ter, mas na verdade é resfriamento. Que já está acontecendo, na verdade, desde 1998. O que? Um resfriamento? Já. As temperaturas, na verdade, já estão diminuindo. E a influência do Sol no nosso clima é total? Total, 100%. Aí depois você tem Lua, tem um pouco de Júpiter também e Saturno, mexendo em campos gravitacionais, mas o resto vai ser o Sol no primeiro escalão. O segundo escalão são os vulcões, e aí o pessoal do terceiro escalão são os oceanos. Os vulcões. Os vulcões. Não tem a ver um pouco com a teoria do Juca, de repente o aquecimento dessa água, que realmente é um grande condutor, Não, de aquecer e pá! Causar um os tsunami? vulcões têm um problema ao contrário. A resposta deles é negativa, porque eles jogam cinzas vulcânicas na estratosfera, que seria a segunda principal camada da atmosfera. E aí não deixa a energia solar ir para a superfície. Então, quando tem atividade vulcânica em geral, quando assim, intensa, você tem já o próximo verão e inverno mais frios. Krakatoa foi um grande problema, né? O ano seguinte não teve verão. Um vulcão lá no... Depois que ele entrou em atividade, o ano seguinte não teve verão. Tanta cinza vulcânica que ele jogou na estratosfera. Você vê, graças a Deus nós não temos aqui regiões de grandes vulcões, né? Mas não tem problema. Em qualquer lugar que eles estiverem, eles... O chileno agora, Você o ano graça passado... nisso, ele acha, né? acha, Não tem lugar. O chileno o quê? O vulcão chileno agora, no final do ano, entrou em erupção. Bom, afetou até aqui os Estados do Sul, né? Nossa, até agora o Alex estava derrubando coisa lá. E o El Niño, você falou do El Niño, até hoje se fala muito do... O El Niño é um fenômeno bem interessante, totalmente desconhecido, muito complicado, é um fenômeno de alta frequência. Ele às vezes fica 4, 5 meses, desaparece mais uns 15. Polarizado, né? Tem o El Niño Laninha, e às vezes ele fica meio intermediário, não joga nem para um lado nem para o outro. Tem Laninha também? Tem Laninha também. E eles também estão atrelados com outro fenômeno chamado oscilação decadal do Pacífico. Esse é um mais longo. E foi descoberto sem querer com a pesca no Pacífico, né? Os peixes desapareciam durante uma época, depois era uma abundância total de peixe. E aí viam que estava ligado com a temperatura da superfície da água do mar. Então o Pacífico ele tem uma polaridade de estar mais frio e mais quente, muito próxima à oscilação do Sol. E tinha que ser, né? A gente sempre esquece, o Pacífico é 1/3 do tamanho da Terra. 1/3 do tamanho da Terra é o Pacífico.
Bom, eu acho que a gente vai dormir ou mais tranquilo.